turma, tudo bem? Secovcast, Inovação para o Futuro, segunda temporada. A primeira foi tão boa que a gente não poderia deixar de fazer uma segunda agora, falando especificamente sobre condomínios. E para falar isso, para abrir a nossa temporada aqui, Peterson Caparrosa, da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, para conversar sobre um assunto do momento, carro elétrico. Então, primeiramente, bem-vindo aqui no nosso Secovcast, Peterson. Marcos, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Secov Goiás conversando com o público qualificado e tirar um pouco, desmistificar e orientar os síndicos e os condomínios a respeito dessa nova tecnologia, que são os carros elétricos, que estão chegando no mercado e estão chegando com muita força. Então, para a gente começar a explicar isso, o que um condomínio precisaria de fazer para adaptar a sua garagem a um plug de um carro elétrico nesse primeiro momento? Deixa eu te dar um dado importante, antes da gente entrar na parte técnica, até para o público poder captar a importância desse podcast. De 2022 para 2023, a quantidade de veículos elétricos no mercado aumentou 91%. Nós tivemos quase que o dobro de um ano para o outro. E agora, na metade de 2024, nós já atingimos mais da metade do ano passado. Ou seja, é uma tecnologia que veio para ficar, é o próximo passo do carro. É o próximo passo, e um ponto importante que eu gosto muito de destacar nas apresentações que eu faço, ou em algumas consultorias que a gente somos convidados a fazer em condomínios, é o que brilha no olho do mercado consumidor. Vamos imaginar o Marcos Henrique com o seu veículo a combustão, a gasolina, um flex, gasolina ou álcool. Se você rodar 20 mil quilômetros por ano, você vai ter um gasto entre 12 e 13 mil reais. Se você estiver utilizando álcool ou gasolina. Se você tiver um veículo elétrico com a mesma quantidade de quilômetros rodados, você vai gastar algo em torno de 4 mil. Estamos falando de uma economia de quase 71% com essa nova forma de abastecer os veículos. Ou seja, é uma mudança, então, em todo o mercado. A gente está falando, inclusive, aqui com relação ao condomínio, especificamente, mas é uma mudança para todo o mercado. É isso mesmo, né? Sem dúvida. E entrando direto na pergunta que você fez, o que os condomínios precisam ter em primeiro momento? Assessoria de um engenheiro eletricista. Procurar um profissional de engenharia elétrica no mercado, convidá-lo aí ao condomínio para poder começar os estudos. Eu costumo chamar que é um estudo de carga. E eu vou fazer um exemplo aqui com a medicina. O que é o estudo de carga da engenharia elétrica? É o mesmo exame de mapa e Holter que a gente faz quando vai a um cardiologista. Instala aquele tanto de equipamento no corpo, fica monitorando o funcionamento, os batimentos cardíacos durante 24 horas e o médico cardiologista vai lá e faz um diagnóstico. O que o condomínio fará? O que um colega meu fará de engenharia elétrica? Vai instalar um equipamento, esse equipamento fará um monitoramento, só que por um período de 7 dias. Ele vai captar várias informações de consumo de energia elétrica daquele condomínio e com isso vai dizer se pode ou não, se tem viabilidade ou não de instalar a tomada. Porque a tomada é um passo seguinte. O que eu estou presenciando muito nos condomínios é o caminho contrário. O usuário, o morador, compra o veículo, instala o seu ponto de recarga sem saber se a instalação elétrica comporta. Será que a gente poderia, talvez, relembrar um pouquinho no passado o que é, em alguns prédios até hoje, a instalação de um segundo ou um terceiro ar-condicionado dentro da unidade? Você foi no ponto. A parte boa que eu gosto de conversa queima-roupa, igual nós estamos tendo aqui, é que não é nada combinado. Sim. O ar-condicionado, no passado, foi responsável pelo incêndio no edifício Joelma, lá no estado de São Paulo, há mais de 50 anos atrás. Um aparelho de ar-condicionado provocou aquele acidente no ninho do Urubu, que é um centro de treinamento do Flamengo há poucos anos atrás, com morte de jogadores. Nós tivemos o Museu Nacional, que também foi vítima de um incêndio por causa de aparelho de ar-condicionado instalado de maneira imprudente, sem considerar a mínima técnica necessária. Então, quando a gente olha só para o carro elétrico, aí agora eu me dirijo aqui aos síndicos, quando a gente olha somente para o carro elétrico, a gente esquece do ar-condicionado, que é instalado de maneira avulsa, sem uma técnica mínima necessária. A gente não precisa, às vezes, ter um engenheiro para instalar um ar-condicionado, mas você tem que ter um acompanhamento técnico de como instalar aquele equipamento. Perfeito, para você não correr o risco. Agora, quando a gente vai para condomínios, isso existe toda uma legislação do condomínio, ou seja, dentro da legislação condominial daquele condomínio específico, existe lá já falando assim, pode ter 1 ou 2 ar-condicionado, se você não tiver, você está infringindo o nosso regimento e regulamento interno. No caso de carro elétrico, já existe isso também ou ainda está sendo implantado? Não, porque vamos pegar primeiro rapidamente o ar-condicionado para não desviar do foco. Certo. O aparelho de ar-condicionado, ele já é projetado
uma quantidade já determinada para cada unidade. Certo. Vamos pegar 2, 3, 4, 5 aparelhos de ar-condicionado. A partir daquele que não está no projeto, já se torna temerária a instalação de maneira indiscriminada. O veículo elétrico está numa situação um pouco diferenciada. Eu posso dizer que quase que 100% dos condomínios do Brasil, não vamos só ficar em Goiás, não, Perfeito. não foram preparados para essa nova tecnologia. Claro, é uma Chegou, tecnologia nova. tem pouco tempo. E que exige uma adequação técnica de estudo, de acompanhamento. Não é só simplesmente chegar e instalar. Tem que ter um acompanhamento, por quê? Se nós somarmos o que a gente chama no mundo de engenharia de carga, vamos pegar um caminhão. Um caminhão suporta uma carga de 13 mil quilos. Perfeito. Se você colocar 14 mil, você já coloca aquele veículo em risco. A mesma coisa é uma instalação elétrica. Não é simplesmente chegar e adicionar uma nova carga sem ter um estudo. Nós poderemos chegar à conclusão, Marcos, que determinados condomínios não terão viabilidade de instalação de veículo elétrico. Ponto. Ponto final? Seria um ponto final, porque o que acontece? O custo da adequação pode ser tão elevado que inviabilizaria o próprio funcionamento do condomínio. Porque isso tem que ser rateado entre os moradores. Perfeito. Pode chegar a uma conclusão de que a solução é um ponto coletivo, que eu acredito que vai ser um grande boom no mercado goiano. Carregamentos coletivos, uma vez que não será possível fazer o carregamento individual. Certo. Eu posso virar para você lá no seu condomínio, na sua casa, onde você mora, e falar assim, Marcos, não tem como instalar. Você vai ter que fazer toda uma adequação técnica. Você quer arcar com esse custo? Aí tem que levar para uma assembleia, a assembleia tem que deliberar com quórum qualificado e chegar à conclusão se compensa ou não fazê-lo. Se não fizer, aí nós temos que buscar outras alternativas. Então, possivelmente, assim, como talvez uma possibilidade de sanar isso seria um ponto coletivo para um condomínio. Mas dentro, assim, se a gente for, vamos fazer a comparação ainda com ar-condicionado, que eu acho que é o que a gente tem de mais próximo a esse fenômeno, né? No caso de infraestrutura elétrica, dentro de condomínios específicos. No caso de ar-condicionado, também existia a possibilidade de ser instalado um outro transformador para colocar uma carga paralela naquele condomínio específico. Isso também não vai poder ser feito através de assim, para você ter individualização de carga? Na verdade, a gente tem que sempre analisar um condomínio como um corpo. Perfeito. Vamos analisar o condomínio como um corpo. Tá? As soluções que nós apresentamos do ponto de vista de engenharia elétrica, ele varia de uma situação para outra. O condomínio as torres podem ser iguais, vizinhas uma da outra, construído pela mesma construtora, mesmo projeto. A gente vai observar que o comportamento de consumo de energia de um condomínio é diferente do outro. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para o público são soluções individualizadas. Certo. É caso a caso, situação por situação. Poderemos ter casos de viabilidade de instalação de 100% de pontos de recarga no condomínio. Sim, até porque quando você está falando de condomínio, você bem disse, assim, ele é um corpo, então é um coletivo. Pessoas que não têm carros elétricos, no caso de um ponto comum de carro elétrico, vão pagar pelas pessoas que têm o carro elétrico, que vai estar utilizando aquilo. Então, talvez isso comece a gerar um desconforto em alguns dos moradores. E aí isso é uma coisa que os síndicos eles estão muito atentos, né? Eles precisam de manter o equilíbrio e a harmonia no melhor patamar possível. Então, talvez assim, a individualização pode ser que seja possível, mas aí vai ter que ter uma adequação da carga para aquele condomínio, assim como foi feito com o ar-condicionado. É isso? É um caminho, caminho. Perfeito. Igual você bem colocou, imaginemos uma cobrança coletiva. Certo. Já tem estudos e tecnologias no mercado que permitem a cobrança individual. O ponto é coletivo, ou seja, todos os condôminos poderão utilizá-lo, mas a cobrança será individualizada. Tá. Até porque não se pode transferir, aí já é uma questão jurídica que eu vou tomar muito cuidado para não entrar nela e não fazer papel de advogado não sendo, pode ferir algumas regras. Você não pode pagar dentro do condomínio por consumo que é da minha unidade. Perfeito. De um veículo da minha parte. Mas tem como individualizar essa cobrança e fazer ela separada. Consome energia da área comum do condomínio e no momento de se cobrar o consumo, transfere a despesa para a unidade. Talvez da mesma forma que a água hoje pode ser rateada de forma individualizada, porém tendo somente uma entrada coletiva, é isso? É um caminho. Então, você está colocando vários cenários que a gente leva a pensar em várias soluções. Quando você comentou há poucos minutos atrás sobre a questão do transformador, é uma solução. Nós temos um transformador com uma potência X e precisamos ter mais 50%
de potência para dar conta dessas novas cargas. É uma adequação que o condomínio terá que passar. Perfeito. O condomínio, na sua estrutura de assembleia, está disposta a absorver essa despesa? Se sim, nós profissionais da engenharia elétrica vamos levar a solução para o condomínio. Se não, aí nós vamos ter que buscar outras. Show de bola. E aí, assim, cabendo talvez um pouquinho mais da parte técnica, e eu não sou engenheiro eletricista, por favor, mas assim, explicando também um pouco, é muita carga que precisa a mais para abastecer um carro elétrico? Se nós formos analisar, eu vou pegar um caso concreto de uma consultoria que eu prestei aqui Perfeito. próximo. São 100 unidades. Uhum. Cada unidade, 2 vagas de garagem. Ou aquelas garagens paralelas ou garagem de gaveta. O síndico me contratou para fazer um estudo de viabilidade, que queria instalar um ponto de recarga por vaga. Então, nós teremos 100 carregadores. Perfeito. O que aconteceu do ponto de vista prático? O estudo demonstrou que o condomínio não tem sobra de energia suficiente para atender 100%. Já tinham 4 veículos elétricos nas garagens, sendo abastecidos. E se fosse liberar, poderia ser no máximo 22 novos pontos, desde que se fosse com aquele carregador super lento. Entendi. Então, assim, ainda é condicionado a forma que o carregador é instalado, é isso? Sim, porque a gente tem que analisar uma distribuição igualitária de potência para todo mundo. Se a gente começar a colocar carregadores de 22 kW, que é de carga média rápida, a gente pode começar a inviabilizar o funcionamento de um condomínio. Do que ponto de vista? Se ele já tiver, o transformador que atende ele já tiver no limite, qualquer carga que você adiciona, você pode provocar desarme do disjuntor. O disjuntor geral, ou seja, todos os condôminos ficarão no escuro. Tá. E aí, no caso, assim, colocando de uma forma mais prática, eu acabei de comprar um carro elétrico e você também ganha o kit de instalação lá do seu ponto de eletricidade de energia. Essa instalação, ela seria ligada na minha unidade, ou seja, no meu relógio de medidor? É isso, não é? Aí, de modo muito claro, muito objetivo, é medição individualizada. Perfeito. Então, é o meu medidor do meu apartamento vai puxar um fio e vai instalar aquela carga para ele. Exatamente. Como se fosse uma tomada extra no meu apartamento. O que, na verdade, é uma tomada extra, que não está no seu apartamento, mas está na sua vaga de garagem. Perfeito. Então, você vai só desmembrar do apartamento e você vai falar assim, agora a minha garagem também precisa ser eletrificada, vamos ser nesse sentido. Mas esse só desmembrar tem uma etapa anterior que chama projeto elétrico. Perfeito. Porque você tem que fazer o projeto do prédio como um todo, é isso? Na verdade é o seguinte, nós temos que analisar o ponto de recarga está naquela vaga, o seu medidor está afastado, nós vamos ter que trazer condutores elétricos até aquela tomada, certo, com proteção de, no mínimo, disjuntor, DR, que é um equipamento que tem para proteger tanto a instalação quanto a vida humana, um DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto, que é para evitar que, vamos imaginar que haja uma sobrecarga ou um pico de tensão, esse equipamento ele faz essas proteções. Perfeito. Mas a tomada propriamente dita, mas não fica limitado a isso. Por isso que quando eu digo, contrate um profissional de engenharia elétrica, ele vai analisar a situação e falar, olha, o mínimo que a gente tem que fazer é isso aqui, mas há outras soluções que podem ser implementadas. Por exemplo, nós temos as faltas de energia que infelizmente acontecem na nossa cidade. Sim. Há equipamentos que monitoram essa falta de energia ou essa queda de tensão e isolam o circuito, para evitar que o próprio carregador e o veículo e suas baterias possam ser prejudicados. Entendi. Ou seja, então existem dispositivos que a gente pode instalar junto dessa rede que está indo para o carro elétrico, para que também não dê sobrecarga no sistema como um todo e não gere essa pane, é isso? Na verdade, eu só não vou dizer como pode, porque o pode cria um condicional. Eu vou dizer que deve. Certo. Por quê? Nós estamos falando de garagens que, em uma grande maioria, são de subsolo. É o que está criando muito temor em relação ao mercado condominial. Sim. O medo desses veículos terem algum problema na bateria ou no processo de recarga, entrar em combustão, incêndio e para onde essa chama será combatida. Perfeito. Que é a preocupação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. E se você me permite uma parte aqui, enaltecer o trabalho que o Secov fez, e eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado no aperfeiçoamento da norma, que é a NT 45, que está regulamentando esse assunto. Então, os condomínios, eles terão que se adequar, eles terão que passar por adequações técnicas para poder receber esses veículos elétricos. Com certeza, assim, é um benefício
É uma tecnologia nova que beneficia a população como um todo, beneficia o condutor, né, o dono do carro, o proprietário do veículo, mas também precisa gerar segurança para todo mundo quando ele está dentro de um coletivo, de um imóvel. Né, uma coisa importante, Marcos, Vinícius, que eu tenho observado, é o receio financeiro de se trazer um profissional de engenharia para estudar esse assunto. Certo. O que os síndicos, eu gostaria de orientar os síndicos a pensar, a refletir, é que o problema existe. A dificuldade, ela já existe. O mercado está regulando, está exigindo uma solução. Os veículos estão aí, as fabricantes e suas concessionárias estão vendendo os veículos. Então, nós temos que fazer esses estudos. Os condomínios têm que se sensibilizar e fazer o estudo prévio para dizer se tem condição ou não de liberar a instalação do ponto de recarga de veículo elétrico. E vou mais longe dentro do exemplo que você deu. Se o próprio condomínio suporta mais aparelho de ar-condicionado. Perfeito. Porque o que está acontecendo? Se a gente chegar no diagnóstico, vamos analisar, igual eu falei, do ponto de vista médico. Se o transformador tiver com a pressão alta, ou seja, está totalmente carregado, nós vamos dizer, não instale mais nada. E regule isso mediante uma assembleia. Porque o que pode acontecer de maneira negligenciada? A gente trava o carro elétrico, mas não trava, por exemplo, o aparelho de ar-condicionado. Aí o condômino se sente prejudicado, vai lá e compra um aparelho de ar-condicionado portátil. Teve um caso numa província na Espanha que provocou incêndio num apartamento, causa um aparelho de ar-condicionado portátil. Sim. Não adianta a gente fugir das tecnologias, a gente tem que adequar elas e também, assim, os proprietários dos imóveis que estão dos apartamentos, eles precisam que o imóvel dele continue tendo um valor de mercado. Para ter esse valor de mercado, precisa se adequar tanto à colocação de carros elétricos quanto à instalação de ar-condicionado, porque isso já virou uma commodity das pessoas. Né? Indiscutivelmente, é o valor agregado. Perfeito. Trazendo valor agregado. Mas tem uma outra questão, que é mais profundo no debate. A norma do Corpo de Bombeiros já está em vigência desde o último dia 20 de julho. Então, hoje são 25, então nós estamos falando de 6 dias contando o dia 20, que ela já está vigorando. Os condomínios terão que se adaptar, sob pena de não ter a renovação daquele certificado de conformidade e até ser multado por causa disso. Então, sim, é uma exigência do mercado. E nós precisamos ter esse cuidado de tratar a energia elétrica com o cuidado que ela merece. Choque elétrico não é brincadeira. Não gosto daquela expressão, eu vou tomar um choque para ficar mais aceso, ficar mais esperto. Não, choque elétrico mata, sim, choque elétrico causa sequelas. E eu participei de uma palestra com um médico cirurgião plástico. Mais da metade dos óbitos que acontecem por acidentes elétricos são pelo choque elétrico propriamente dito ou pelos efeitos paralelos. A sobrecarga numa tomada que provoca um incêndio alastra pelo imóvel, pelo apartamento, a pessoa morre em decorrência das queimaduras. Mais de 50%. E esses números parece que são esquecidos. Tá, falando sobre choque elétrico, com relação quando você coloca uma tomada na sua vaga de garagem. Então, você tem um coletivo. Como que também seria uma forma de você prevenir choques elétricos simples, né? A gente não está falando agora de combustão, a gente não está falando de explosão veicular. Um choque elétrico. Um choque, né? Porque vai ser uma tomada que você vai ter ali. Existe algum dispositivo, alguma coisa nesse sentido que possa ser feito para evitar choque elétrico, principalmente em crianças, né? Assim, na verdade, ele existe há muito tempo. Ele se chama DR. As pessoas falam, mas é discussão de relacionamento? Não. Quer dizer, diferencial residual. Certo. Ele funciona como se fosse um disjuntor. Você pode ter esse equipamento isolado e pode ter ele acoplado já um disjuntor. Ele observa se há fuga de corrente elétrica, porque é a corrente elétrica que provoca fibrilação cardíaca, queimaduras e outros acidentes. Certo. Ele fica ali monitorando. Se tem uma fuga de corrente, por menor que seja, ele desarma. Ah, entendi. Certo? Porque a gente observa muito nas residências, em sua grande maioria, somente o disjuntor. O DR, ele existe exatamente para proteger tanto a instalação quanto a integridade humana. Pode ser tanto a humana quanto a animal. Perfeito, perfeito. Vamos lembrar de um caso recente. Um jovem, parece que de 19, 21 anos, morreu de um choque elétrico aqui no município de Flores de Goiás. Certo. Ele foi na área de serviço da casa, parece que da namorada dele, demorou a retornar, quando foram procurar ele já tinha morrido, tomou um choque elétrico, se eu não estou enganado, numa máquina de lavar roupa.
O DR é um aparelho que cabe no seu quadro de disjuntores, deve custar algo em torno, dependendo da corrente dele, algo em torno de R$40. R$40 salvam a vida. Perfeito. E outra coisa, se você tem no seu apartamento um DR e começou a dar problema na instalação, não tire o DR. Não tire. Eu gosto de dizer que o profissional pouco afeito aos cuidados, ele fala, não, tira esse equipamento que vai funcionar. Instalação elétrica é igual veículo. Se tem vazamento, nós temos um problema. E no veículo a gente leva na oficina para poder corrigir o vazamento. A energia elétrica a gente tende a passar por cima do problema. Ou seja, não tenta camuflar aquilo de alguma forma, como se você não estivesse vendo ou como se aquilo não existisse. Como não existisse. Trate... Ignorar o problema não quer dizer que ele vai sumir. Perfeito. Trate aquilo de forma respeitosa e responsável. E técnica, só firmando, o nome desse dispositivo é DR. Ou tem os disjuntores, que é DDR, que é disjuntor dispositivo, é disjuntor diferencial residual. Ele já tem acoplado nele esse mecanismo de segurança. Peterson, e agora sim, para a gente já indo para o final aqui, o que você pode dizer para os síndicos, aonde que o síndico pode encontrar bons profissionais, uma vez que você é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, como que ele pode ter acesso a esses profissionais que vão dar um laudo técnico razoavelmente tanto aliado com o custo, quanto entendendo que tecnicamente aquilo vai sanar o problema e adequar-se à legislação? Uma coisa que eu observo muito nos condomínios é a existência de assessoria jurídica. Todos os condomínios têm, porque envolve questões desse campo. Eu gostaria de me dirigir aos síndicos e orientá-los a passar a ter assessoria de engenharia. Você tem um profissional ou uma empresa ou uma pessoa física de determinadas áreas acompanhando o dia a dia do condomínio, fazendo vistorias, visitas, inspeções, acompanhamentos, para poder apontar problemas e já apontar soluções. Porque a gente ignora muito a questão da engenharia até o momento que o problema realmente aparece. Perfeito. Aí a gente fala, não, agora eu preciso de um engenheiro, ou às vezes eu preciso de um arquiteto, que pode ser um problema relacionado à arquitetura. E quando você me faz a pergunta, aonde nós poderemos encontrar, nós temos os associados da BE, que podem ser indicados, caso seja de interesse dos próprios condomínios, mas também nós temos em Goiás quase 4.000 profissionais de engenharia elétrica, entre homens e mulheres que passaram 5 anos em faculdade e que conhecem bem esse processo, são bem capazes, são capacitados, são qualificados e habilitados para essa missão. Então eu costumo dizer o seguinte, contrate um engenheiro eletricista, quer seja vinculado à associação, quer seja um colega que esteja no mercado de trabalho. Você vai ter a segurança de ter alguém que estudou, está preparado, conhece o problema e as várias soluções que poderão ser apresentadas para isso. Digo a você, síndico, contrate um engenheiro eletricista. Não fique só confiando na palavra de leigos. O que mais tem é gente que entende de eletricidade. Mas quando o problema realmente aparece, você tem que buscar o profissional capacitado e preparado para isso. São meus colegas da engenharia elétrica. Peterson, muito obrigado por você ter vindo aqui e compartilhado. Deixa um recado para as pessoas saberem como que eles podem achar você, né? Assim, quais são suas redes sociais, coisas nesse sentido. Eu costumo deixar o número do meu telefone, se for possível. Por favor. 62-99236-3685 é o WhatsApp. Eu também eu faço parte do Conselho de Engenharia, né, o CREA, como conselheiro. Então, assim, eu estou muito envolvido com esse mercado. E fico à disposição para poder tirar dúvidas, certo? Visitar o Secov novamente e agradecer por esse trabalho que vocês estão prestando. É preciso a gente levar esse conhecimento para dentro do mercado condominial de uma maneira muito responsável. Vocês estão na vanguarda disso. Eu estou aguardando, digo-se de passagem, há muito tempo para tentar participar desse tipo de projeto. Show de bola. Peterson, muito obrigado mais uma vez. E é isso daí, gente. Secov Cast aqui, segunda temporada, inovação para o futuro. E a gente se fala.